casa. Deus te abençoe, querida. Quer te lapidar. E mesmo que o processo seja dolorido. Mara. E mesmo que o processo seja dolorido, te dará resistência e te fortalecerá. Eita glória, crê. Vai te fortalecer. Eita, Deus quer te moldar, quer te lapidar. O hoje o que machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer. Sejam bem-vindos, queridos, na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu não sei onde eu estou chegando essa tarde, se é no teu trabalho. Eu não sei se eu estou chegando nessa tarde na tua casa, mas que a presença do Senhor venha inundar o ambiente. Toda tristeza, toda guerra interna e externa venha ser cessada pela boa mão do Senhor. Nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Sabemos também que tudo coopera juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. Embora você não entenda o porquê de algumas adversidades da tua vida, eu quero te dizer que Deus, Ele não perde o controle de nada. Nós estamos aqui diante da presença do Pai nessa tarde. Sim, Ele é onisciente, onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não faça dessa tarde um ritual, mas da tarde da tua bênção e da tua vitória. Porque aonde o nosso Deus está, milagres acontecem. Eu não sei qual é a tua causa, mas eu lhe convido com humildade, em sinceridade de coração, a apresentá-la ao Senhor. Certamente eu não posso fazer nada por você, mas o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Ele sim pode fazer. Enquanto estamos aqui, Ele visita a tua causa, Ele visita a tua casa, Ele visita a tua família. Por que chegar com humildade na presença dele? Porque vamos ser sinceros, tem vales e tem tempestade que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, que é por conta da nossa decisão. Quantas decisões nós tomamos na trajetória da vida sem apresentar a Deus? Quantas escolhas que nós fazemos no decorrer da vida sem pedir instrução ao Senhor? É bem verdade que na maioria das vezes a guerra que estamos travando é por conta da desobediência. Mas eu glorifico e bendigo o santo nome do Senhor, que com a sua infinita misericórdia resgata o perdido, liberta o cativo, cura o enfermo e transforma todo e qualquer cenário de caos em bênção. O Senhor está dizendo: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, jamais vistas antes. Quer saber? Não importa quanta porta tu tem batido até aqui. Se você continuar batendo na porta errada, nada vai mudar. Às vezes nós queremos viver de paliativo, de uma palavra que vem de encontro, massageia o nosso ego, mas não tem poder de mudar a nossa história. Não adianta eu orar por você se você não estiver disposto a se levantar em meio a esse caos e a crer. Porque é bem verdade que como seres humanos nós somos limitados. Tá entendendo? Se tu tem um sonho, se tu tem um projeto, tu sabe, nem tudo nós resolvemos. Apenas vou ficar aqui, que Deus envia um anjo, que Deus faz. Não. Se eu quero ser médica, ficar parado aqui orando a Deus não vai resolver, porque eu preciso correr atrás. Eu preciso investir no meu sonho. Eu preciso estudar, eu preciso me aprimorar. Eu preciso submeter ao processo para ter o acesso, diploma, irmãos. Isso que é dificultoso nesse tempo.
Porque ninguém quer passar pelo processo, queridos. Processo é doloroso para nós, é instável, nós não sabemos que direção ir, aonde que vai dar a guerra que se instaurou, se a tempestade vai nos levar com ela. Nós não sabemos como será o amanhã, como sucederá isso, e às vezes gera em nós um grande curto. Por quê? Porque nós estamos fazendo cálculo pautados na palavra que Deus liberou sobre nós. Isso é perigoso, porque nós idealizamos a forma que o nosso Deus vai trabalhar. Imagina aquela mulher, lembra, após o falecimento do teu esposo, ela estava em casa enlutada, sofrendo com teus filhos, quando o credor bate a porta. Você precisa entender, o credor bate a porta, não respeitou o período de luto e de guerra que ela estava vivendo dentro da tua própria casa. Pois é, você acha mesmo que o teu inimigo vai respeitar? Tu acha mesmo que o inimigo vai cruzar os braços e vai dizer, não incomoda ela, não incomoda ele, porque estão passando por um período difícil? Vamos ser literais. Você acha mesmo que com a guerra instaurada no dia de hoje, a conta de luz, de água, não vai chegar à tua porta? Tu sabe que independente da guerra que você esteja enfrentando, se é compromisso, todo mês baterá a tua porta. Até quando decidiremos ficar parados, lamentando por aquilo que deu errado, pelas guerras? Você já identificou que 365 dias é muito dia para contar a mesma história ao findar deles? Pode olhar um pouco para trás. O céu te autoriza. Quanta coisa tem mudado. É bem verdade que às vezes a gente está andando em círculo e é tão evidente isso, que quando encontramos um amigo, alguém para desabafar, a gente vê na face que corre de nós. Evita fazer até alguns tipos de pergunta. Por quê? Porque sabe que aquilo que a gente vai falar é literalmente a mesma história. Eu costumo dizer que tem pessoas que não precisam nem comprar um novo diário, é só mudar a data, porque se deu conta que está vivendo o mesmo ciclo, vivendo a mesma história. Deus está chamando nessa tarde pessoas que querem viver o novo e o extraordinário. Pessoas que querem romper com a inércia. Pessoas que querem romper com medo. Pessoas que querem viver o novo e o extraordinário. Pessoas que querem romper com a depressão, com a ansiedade, com síndrome do pânico. Pessoas que não aguentam mais ficar no ambiente de dor, de crise, de caos. Pessoas que tinham tudo para dizer, eu não vou lutar, eu não vou perseverar, Deus e eu sabe quantas guerras eu enfrentei. Pois é, o Deus que sabe está aqui. Ele compadece, ele troca de lugar. Mas ele também sabe o grande potencial que colocou dentro de você. Hoje eu quero falar de um menino que foi criado ali, era fruto de um grande milagre. Raquel, tua mãe, era estéril. Entenda, Jacó amava Raquel. A palavra do Senhor vai dizer que nasce José, fruto da sua velhice. O menino a qual Jacó, ou se você preferir Israel, tanto amava. Imagina você que ele manda fazer uma túnica para o menino. Uma túnica talar, uma túnica adornada. Imagina você que ele coloca aquela túnica e não era apenas uma túnica, era uma autoridade que ele estava recebendo do Pai para administrar, para poder ir ver os seus irmãos em seus afazeres e voltar dando a notícia ao pai daquilo que tinha ocorrido, de como estava sendo moldada, aleluia, regida as ovelhas de seu pai. Ele vinha com a informação e ele levava a informação. Não foi algo específico que ele tenha escolhido, o pai o elegeu por conta do chamado. O pai o elegeu porque o amava, porque se fosse pela ocasião, quem deveria usar a túnica era o filho mais velho, Rúben. Quem deveria administrar era o filho mais velho, Rúben.
homem. Mas ao invés disso, a palavra do Senhor vai dizer, ao invés de Jacó entregar essa autoridade para o primogênito, ele decide dar então a José. Por quê? Porque era o filho da tua velhice e era o filho que ele tanto amava. Embora José não tenha pedido, desde ali José já começa a se destacar. Porque tudo que o pai pedia para ele fazer, assim ele fazia. Você vê o José sendo criado num contexto, aleluia, familiar abençoado, respeitando a instrução do pai. Eu preciso te dizer que Deus ele tem propósito em todas as coisas. Se você for ver os versículos anteriores, você vai ver que no período de Abraão, houve uma seca e uma fome tão grande, mas o Senhor era com Abraão, o Senhor o guardou. A palavra do Senhor vai dizer também que Isaque, filho de Abraão, passou pela mesma seca por um período de escassez. Embora Deus mandara Isaque ficar em Gerar, que no momento era uma terra infrutífera que não respondia ao plantio, a palavra do Senhor vai dizer que Isaque o obedece. E assim Deus faz Isaque prosperar em um período de escassez. Deixa eu mudar a internet aqui, deixa eu colocar na minha. Aleluia! Pronto, voltou a live. Eu coloquei no meu pacotinho para não agarrar, para ter o melhor entendimento. E quem é intercessor, ora aí, porque o inimigo quer roubar o entendimento da palavra. Mas maior é o nosso Deus. Deus manda Isaque ficar em Gerar, em uma terra infrutífera, em uma terra que não estava respondendo o plantio. E por conta da obediência de Isaque, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor fez com que ele colhesse centuplo. Ou seja, não importa o lugar. Se há uma palavra, tu prospera, querido. Não importa se o teu lugar de habitação é a Babilônia. Não importa se o teu lugar de habitação é um ambiente de crise, de guerra instaurada. Deus está dizendo, maior do que esse ambiente, esse caos que você está enfrentando neste tempo é o meu poder. Maior do que a opinião de uma maioria dos vizinhos ou da tua família é o meu poder. Maior do que esse diagnóstico médico, esse diagnóstico de esterilidade é o meu poder. Não é porque os seus antecessores deram errado, não alcançaram cadeiras, não casaram, não projetaram, que você também dará errado. Jesus lhe trouxe aqui para lhe dizer que quanto mais é lhe dado, mais lhe é cobrado. Embora você não tenha escolhido Jesus, ele te elegeu antes mesmo da fundação do mundo. Embora tu tenha sido gerado em um ambiente conturbado, talvez você não teve o amor da tua mãe, foi abandonado, abusado, rejeitado, oprimido. Embora a tua história, na tua mente, venha para te matar, Deus te trouxe aqui para lhe dizer, mata não, te habilita. Foi necessário você enfrentar por alguns vales da vida, mas eu quero te dizer que tu não é obra do acaso, tu não é projeto falido. Tu é imagem e semelhança de Cristo. Na verdade, José não entendia, mas iria vir sobre o Egito. E você precisa entender que o Egito era potência naquela época. Era grande potência. Ou seja, se sobre a grande potência viesse uma fome, uma escassez, e não houvesse administração, a mão de Deus, o povo iria perecer. Deus então revela a José através de um sonho. José sonhou que ele era um feixe e havia 11 feixes diante dele que se prostrava diante dele. E quando José ali na administração, ali no campo com seus irmãos, tosqueando as suas ovelhas, decide então revelar o sonho a seus irmãos. Os irmãos já tinham raiva e ódio de José, porque José, ele usava a túnica do pai. Era notório o amor de Jacó para José.
provocava inveja em seus irmãos. Embora você não tenha escolhido passar por essa situação, embora você não entenda o porquê do levante, da opressão, o porquê você é mal compreendido, o porquê ninguém te ajuda. Tem pessoas que poderiam te dar o auxílio, te dar o abrigo, te dar o socorro, abrir a porta, dar testemunho de você e não dá. Embora tu não entenda o porquê e pra quê, o céu lhe trouxe aqui para lhe dizer que isso só revela a grandeza que ele tem preparado para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Tu não entende, mas já está escrito no céu, aleluia, haverá culto em ação de graça, porque a tua cura no céu já foi liberada, o teu casamento no céu já foi restituído, lá no céu a provisão que tu precisa já existe. Por isso o nível de levante, luz não combina com as trevas. Então tem ambiente que tu chega e pessoas que nem te conhecem já tá falando mal de você. Não quer saber por que tu tropeçou, por que tu errou, por que da exaustão, porque fulano e ciclano não gostam de você, mas tá com a pedra na mão para atacar. E taca com força. E taca com ódio mesmo. Jacó sonhou e contou para os seus irmãos. Ei, não compartilhou para qualquer um. Compartilhou para os seus irmãos. Os irmãos que deveriam se alegrar com ele. Mas a ira dos irmãos era tão grande que os irmãos já nem suportavam ouvir a voz de José. José contou e eles zombaram. Você está falando, José, que nós vamos nos prostrar diante de você? Você está falando, José, que você exercerá algum governo sobre nós? Você está falando que você será o nosso dono, José? Para de gracinha, José não estava falando isso. Quem estava falando era eles. José só contou sobre o sonho que teve. Tem gente que não suporta ouvir você falar. Que vai fazer faculdade, que vai alcançar a cadeira de honra, que terá um casamento abençoado, que os teus filhos serão libertos, que tu será curado por completo. Tem gente que não suporta você falar, que a empresa vai prosperar, que você vai crescer na graça e no conhecimento, que você irá alcançar lugares altos. Tem gente que não suporta, tá entendendo? Porque te vê como um perigo para a vida deles. Mas quem ela pensa que é? Se eu não alcancei a cadeira, por que eu acho que vai alcançar? Se meu casamento não foi restituído, por que o dela será? Quem que ele pensa que é? Se nem eu tive oportunidade, por que ele e ela terá? O que eles não entendem é que o sonho, que o projeto que nasceu no nosso coração, embora seja totalmente desfavorável ele ser realizado, nasceu antes no coração de Deus. Deus trouxe alguém aqui para lhe dizer: este projeto, este sonho é tão impossível porque foi gerado no meu coração. O que é impossível para você é detalhe para mim, te diz o Senhor. O Senhor está dizendo: embora pareça que tu esteja andando ou caminhando na contramão da promessa, eu vou realizar tudo aquilo que eu falei que vou realizar. Não importa se está caído, humilhado, abatido, em cativeiro de vícios, na prostituição. Se eu falei que vou... Quem nos prometeu foi o próprio Deus. Se eu falei que vou mudar a tua história, Deus, tá entendendo o que Deus está falando aqui? A palavra do Senhor vai continuar dizendo que no próximo dia, tosqueando as ovelhas, vem então José, e agora tá reunido os irmãos de José junto com o pai Jacó. José, obrigada, Ale, por me ajudar na metinha. José, então, decide contar o sonho que teve para o seu pai, dizendo: pai, eu sonhei novamente.
E agora eu sonhei que o sol, eu sonhei que a lua se prostrava diante de mim. O pai, diante do sonho liberado, aquilo que José contava, não suportou e disse: que é isso? Repreende isso, José. Você está falando que a mãe dos seus irmãos e que nós nos prostraremos diante de você, José. Repreende isso. Porque às vezes o sonho é tão impossível que o outro não suporta ouvi-lo. Até quando vai parar de caminhar, vai se prostrar por conta da opinião da maioria? Ali mesmo, José poderia ter baixado a guarda, desistido, falado: é loucura. Mas entenda, José acreditou tanto naquilo que foi revelado a ele através de sonho que ele agarrou a promessa. Por 2 vezes ele diz: não é obra do acaso. O céu testificando aquilo que tem para minha vida. Ei, nem sempre o outro vai crer. Nem sempre o outro vai te auxiliar ou lutar por você e com você. Vai ter hora na vida que haverá objeção. Vai ter hora na vida que o outro vai tentar te sacudir e falar: olha o teu cenário de caos, olha a tua condição. É impossível tu alcançar esse milagre. É impossível a tua vida ser restaurada. Não há cargo de governo, porque tu acha que Deus fará na tua vida, mas o céu lhe trouxe aqui para lhe dizer que vai honrar essa palavra que paira. Pode os teus irmãos não acreditar, pode os teus vizinhos não acreditar, pode você não acreditar, José. Mas se Deus falou que vai fazer, passa céus e terra, mas Ele faz. Porque Ele vela para que a palavra dele se cumpra na terra. Está entendendo o que Deus está falando aqui? Não abra mão dos sonhos e do projeto que Deus te deu. Não abra mão, porque vai ser lindo. Vai valer a pena, mas você precisa entender que antes do acesso também vem o processo. Deus, Ele trata. Deus, Ele nos ensina. Porque nosso Deus, Ele não desperdiça milagre. Imagina Deus oferecer, dizer para você que vai te dar uma grande empresa e que ela será próspera e abençoada. Imagina Deus pegando essa empresa e entregando na tua mão hoje. Se você não souber administrar, não tiver noção de como conduzir a empresa, o que é que você vai fazer com ela? Pegou? Você mesmo fará com que ela vá à falência. Por quê? Porque Deus lhe entregará a promessa, mas se você estiver despreparada, você levará ela à falência. Ou você acha que Jesus vai estar ali administrando a empresa com você? Deus está falando para alguém: eu não chego atrasado, no processo eu lapido, no processo eu limpo, no processo eu ensino, no processo eu levanto. Ei, o vaso na olaria não é fácil não. Às vezes o vaso é rebelde, ele se quebra na mão do oleiro mesmo. Mas o oleiro te ama tanto que ele pega o vaso com todo carinho e começa a manuseá-lo, dizendo: não tem importância, eu faço de novo, eu recomeço a obra, mas eu sei o que eu tenho contigo na terra. Eu sei qual é a cadeira que tu vai alcançar. Por isso que o nosso Deus não se desespera com o teu desespero, porque Ele já te vê no amanhã. Quando Deus deu sonho a José, Deus já sabia que haveria um momento de seca, um momento de fome. Deus olhou para José e disse: é de José, aleluia, é de José que eu entregarei governo, é através de José que o meu povo será poupado. Quando o Senhor te escolheu, Ele sabia que lá você nasceu, qual ventre tu foi gerado. Quando Deus te escolheu, Ele conhecia a sua debilidade, Ele conhecia as suas guerras, os seus erros, os seus acertos. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: nós podemos enganar qualquer um menos Deus. Deus não te chama pela tua dor, pelo teu pecado, Deus te chama pelo nome. E o Deus que te elegeu nele, Ele me traz essa tarde para te dizer: não se distraia no processo. O inimigo quer que você se distraia mesmo.
Que você abra mão do propósito e do projeto. Por quê? Porque o processo às vezes é doloroso. Eu não estou aqui para mentir para você, não. Não estou aqui para minimizar a tua dor, as guerras que você está enfrentando, não. Deus sabe exatamente o que tu está passando. Mas eu estou aqui te dizendo que por mais que pareça que não terá fim, esse processo vai passar. Acredita. Vai passar. A palavra do Senhor vai dizer que o tempo foi passando e Jacó foi pensando no sonho que José havia revelado que teve. E os irmãos, o ódio nascia no coração dos irmãos. Como assim? Quem ele é? Quem ele pensa que é? Acha que vai exercer algum governo sobre nós? Só me faltava essa. A palavra do Senhor vai dizer que um dia os irmãos começam a tosquear as cabras e as ovelhas de seu pai. Então eles levam ela próximo a um pasto, próximo de Siquém. E ali naquele pasto eles estavam acostumados a tosquear as ovelhas, a cuidar das ovelhas, a deixar as ovelhas se alimentar. Enquanto é isso, o pai de José chama ele e diz: José, vai lá ver os seus irmãos. Vê como é que estão as ovelhas. Vê se os seus irmãos estão bem. José vai e volta. Traga notícia dos seus irmãos. Porque eu não tenho notícia. Eu estarei aqui, José, lhe aguardando. A palavra do Senhor vai declarar que quando José vai amando do pai, com a sua túnica que também o autorizava, ele chega próximo a Hebrom ali, próximo de Siquém. Hebrom era próximo de Siquém, mas ele se perde. E quer saber? Eu vejo o propósito de Deus até você se sentir perdida algumas vezes. Siquém era uma área hostil. Os irmãos de José já haviam guerreado naquela área. Era um território inimigo. Às vezes você não entende porque perdeu o ônibus, porque tropeçou, porque não deu certo a viagem, porque não deu certo o almoço, porque não deu certo o encontro. Mas às vezes Deus permite algumas coisas não derem certo na nossa vida para nos trazerem para o propósito. A intenção de Jacó para com a vida de José era que ele fosse a Siquém, visse como seus irmãos estavam e voltasse para casa. A intenção de Deus era que José não voltasse para casa. Deus não revelou a José qual era a intenção do coração dele. Mas eu vejo o céu orquestrando tudo isso para trazer José para o propósito. Embora você não entenda de alguns males, de algumas dores, embora você se sinta perdido nessa ocasião, Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: tá tudo no meu tempo. Tá tudo ocorrendo da forma que deve ocorrer. Essa dor irá lhe gerar mudanças extraordinárias. Essa dor vai te ensinar, vai te aproximar, porque é bem verdade que quando as coisas estão ocorrendo do nosso jeito, da nossa forma, nós estamos correndo a passo largo para o precipício. E quer saber? Mais do que te dar coisas, Deus quer o teu nome escrito no livro da vida. Mais do que te dar coisas, Ele quer lhe dar a salvação da tua alma. O Senhor está dizendo de que lhe adianta estar tudo perfeitinho, ter a paz que excede todo o teu entendimento. Do que adianta as tuas coisas dar certo e não saciar a tua alma, porque nós sabemos que o alimento físico, que o arroz, feijão consolida, alimenta a nossa carne, mas não alimenta a nossa alma. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu tenho lhe permitido se perder na jornada, se perder no caminho, para lhe colocar no caminho certo. Tu é plano de Deus e Deus tem um projeto na tua vida antes mesmo que tu fosse gerado no ventre da tua mãe. E nada
nada nem ninguém frustra os planos do Criador contra a nossa vida. Ele se perdeu ali em Hebrom. E quando viu um moço, um homem que estava ali, ele perguntou: você conhece meus irmãos? Eles estão sempre aqui tosqueando ovelhas de meu pai. Aí aquele homem disse: eu ouvi seus irmãos conversando que iria para Dotã. Olha o agir de Deus. A intenção de Deus era começar a partir daí moldar o José, ensinar a José, mostrar para eles que há momentos na nossa vida que são desfavoráveis mesmo. Mostrar para ele que enquanto Deus estiver com José, não importa a guerra, a cisterna, o levante, a humilhação, José não tomba. Maior do que esse gigante é o poder de Deus. Maior do que esse levante é o poder do teu Deus. Maior do que essa porta que se fechou é o poder do teu Deus. Não se esqueça disso. Então ele vai para Dotã, mas lembrando, o propósito do pai era ir até os irmãos e retornar. Quando os irmãos o vê de longe, se aproximando, a palavra do Senhor vai dizer que eles começam a conversar sobre si. Ah lá José, aquele que se acha. Ah lá o sonhador. Vamos matar José? Não, mas como assim derramar sangue de José? Nosso irmão? Não, vamos matar. Vamos ver até onde esse sonho dele vai. Insuportável. Lembrando, gente, José não pediu para sonhar. Lembrando, José não tinha noção do que Deus iria proporcionar na vida dele. José era o filho obediente de seu pai. José era aquele que estava ali amando de seu pai só para saber informações sobre as ovelhas e sobre os seus próprios irmãos. Ele só ia saber e retornar para casa. A palavra do Senhor vai dizer que quando ele se aproxima, os irmãos estão assim: vamos jogá-lo na cisterna? Vamos lançar no fundo do poço? Vamos matar? Como José vinha se aproximando, eles primeiro arrancam a túnica de José. Porque primeiro o inimigo quer arrancar a nossa identidade. Ele quer lhe colocar em dúvida de quem você é, de quem Jesus lhe chamou para ser. Ele quer lhe colocar em dúvida se vale a pena esperar em Deus, se vale a pena perseverar, se vale a pena acreditar. Ele quer colocar dúvida no teu coração, lhe dizendo: se tu és filho de Deus, por que disso? Para que disso? Você precisa lembrar que após Jesus ser batizado, o Espírito do Senhor levou até o deserto. Foi o próprio Espírito de Deus o conduziu até o deserto. E a primeira coisa que o inimigo faz é tentar fazer Jesus, aleluia, duvidar de quem Deus o gerou para ser. Se tu és filho de Deus, transforma, aleluia, pedras em pães. Ei, não duvide daquilo que Jesus tem para a tua vida. Não duvide que você é filho escolhido e amado de Deus. Não duvide, olhando para as circunstâncias e para o cenário de guerra, do milagre que Deus fará na tua vida. Não duvide, porque nosso Deus, ele nunca precisou de matéria-prima para realizar o milagre. Não adianta fazer o cálculo, a matemática não vai bater mesmo, porque a matemática de Deus é diferente da terrena. O tempo de Deus é kairos, o nosso é cronológico, não bate. Um dia para nós é como se fosse 1000 anos para Deus, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia para nós. O céu não se atrasa, ele chega na hora certa. Deus trouxe alguém para lhe dizer que, independente das artimanhas e daquilo que vem para duvidar no teu coração, ele toca hoje, ele toca onde a medicina não pode tocar, ele toca onde o homem não pode tocar, só para lhe mostrar que, independente do caos que você esteja enfrentando hoje, ele está contigo. Ele é contigo. Não duvide de quão grande amor Jesus tem para a tua vida. Ele não abre mão de você, José. Embora tu não se sinta amado pelos teus irmãos,
Porque se você for ver o texto anteriormente, é claro quando diz que os irmãos já não suportavam José, ou seja, isso vem de antes. Só por conta da túnica, quem que é esse? Já respondiam José com rispidez. E quantas das vezes o outro vem com 10 pedras, a gente não está entendendo nada. A gente se sente no meio do campo de batalha, literalmente sendo alvejado por todos e por tudo. Mas o Senhor está dizendo, eu estou contigo. Eu e você é uma maioria, não se perca no processo. Porque o que tu vai alcançar é aquilo que ninguém da tua família, da tua casa, da tua parentela alcançou. O nível que eu tenho para você é grande, extraordinário e sobrenatural. Não se perca. Fui eu que te escolhi mesmo. Fui eu que te elegi ainda no ventre da tua mãe. Eu te chamo pelo nome. Eu te limpo, eu te liberto, eu te curo, eu te restauro. Essas cadeias são detalhe. Eu quebro o ferrolho. Lembra de Pedro? 16 escolta na prisão. Pedro algemado, pés e mãos. Quando o anjo do Senhor é enviado por Deus e só de entrar no cárcere, as cadeias, as correntes, faz pá! Se quebra. O que é essa cadeia, essa prisão de vício diante do poder de Deus? O que é essa prisão emocional, essa guerra instaurada dentro do teu interior diante do poder de Deus? O que é a depressão, ansiedade, síndrome do pânico diante do poder de Deus? Deus está dizendo, isso tudo que tu está passando hoje, embora tu não entenda, é detalhe, porque eu vou realizar apesar dos pesares. Aleluia! Ele vai realizar. Ele vai promover um milagre na tua vida e na tua história. Deus trouxe pessoas aqui desacreditadas, cansadas, que não conseguem enxergar mais nada por conta da dor vivenciada nesse tempo. Não seja como Judas, que foi para a forca. Judas vendeu Jesus, mas nós sabemos que Jesus, ele é Deus misericordioso. Ele se arrepende, ele pega as moedas e ele corre para o... Aleluia! Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Eu vou ligar de restauração. Por isso que nós precisamos criar meu Wi-Fi de novo, porque tem gente falando que está travando. Ter a sensibilidade de compreender o que provém e o que não provém. Ter discernimento de entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Ô glória! Amém? Tá travando? Vamos voltar aqui. Vamos ver se o Wi-Fi coopera. Glória a Deus, voltou? Vamos orando aí, gente, não coloca carinha de choro, porque senão trava mesmo, tá? Coloca coraçãozinho amarelo, que vocês vão estar me ajudando e a live vai parar de travar. Amém? Glória a Deus. Agora as coisas, queridos, para quem tem propósito, não é fácil. O Senhor trouxe você aqui para lhe dizer que você pode ter sim perdido o controle. Mas ele não perde o controle de nada. Olha o que a palavra do Senhor vai seguir dizendo. Quando José chega, eles tiram a túnica de José e lançam José na cisterna. Gente, vamos ter empatia. Vamos nos colocar no lugar de José, unânime. Seus irmãos o lançam na cisterna. O que você pensaria? Brincadeira boba, né? Ah, irmão, para de bobeira, me tira daqui, né? Vocês não vão fazer isso comigo, não. Para de bobeira. Mas eles se afastam e vão almoçar. Mesmo José aflito, eles conseguem se alimentar. Não vale a pena deixar se amargar por conta das circunstâncias. Não vale a pena você parar a tua vida por conta da dor, da rejeição, da humilhação, do abuso, do abandono. Porque eu preciso te dizer que enquanto você se sente no fundo do poço, tem pessoas se alimentando normalmente. Enquanto você se sente no fundo do poço, o dia segue, a tarde vem e cai a noite. Enquanto tu tá aí, ao invés de liberar esse perdão,
A palavra do Senhor vai dizer que o perdão, a falta de perdão, ela não aprisiona quem lhe maltratou, ela aprisiona você. Então, às vezes, quem errou, quem lhe maltratou, quem pisou na bola, está vivendo. Calma. Não quer dizer que Deus não é justo, que nada vai... Não. Coloca nas mãos de Deus. Ore pelos teus inimigos. Apresenta a Deus aquele que lhe feriu e fala: Senhor, eu entrego, eu perdoo. Você precisa verbalizar: Senhor, eu perdoo esse abuso, esse tapa na cara, essa humilhação, eu perdoo. Pai, me ajude a liberar, porque tem gente que precisa de ajuda mesmo. Me ajude a liberar esse perdão. Eu perdoo quem se levantou contra a minha vida, quem destruiu o meu casamento. Pai, eu perdoo. Porque a falta de perdão te deixa aprisionado e lhe impede de viver o novo e o extraordinário. Para de se privar, é você que está morrendo em gotas, se alimentando dessa dor, dessa depressão, desse desconforto. Olha aí seu cabelo caindo, caroços pelo corpo. Olha aí, você não entende. Por quê? Porque a ansiedade tem aflorado tanto, tem dado arritmia cardíaca, tonteira. Meu Deus, há poder no sangue de Jesus. Deus te trouxe aqui para uma cura completa. Deus te trouxe aqui para tocar no teu coração, tira a angústia, a ansiedade, a depressão, medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Enquanto ele estava ali no fundo da cisterna, os irmãos comiam. Detalhe, passa o mercador, passa o ismaelita. E eu vejo a mão de Deus até nisso, sabe por quê? Porque se ele ficasse ali em Siquém, não passa, aleluia, ismaelita, não passa mercadores, mas ali onde eles estavam em Dotã, passa, porque ali é um lugar de sequidão, de deserto, tem muita cisterna, então era normal eles passarem por aquela região, sentido ao quê? Ao Egito. O propósito de Deus era levar José para o Egito, o propósito do inimigo era deixar José morto na cisterna. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: não haverá morte nessa cisterna. Embora o inimigo ache que você está perdendo território, que você baixará a guarda, que essa depressão vai te levar, Deus está dizendo: é eu mesmo que preparo o cenário, toco no coração de Rubem para te vender como escravo, porque é melhor vender do que matar, né não? O Senhor está dizendo: nessa guerra eu estou lhe dando estratégia. O inimigo está achando que tu está perdendo, que tu vai morrer, mas na verdade ele está te empurrando para o propósito. Nada nem ninguém frustra o propósito de Deus. O propósito de Deus era José exercer governo no Egito. José morando em Canaã era totalmente na contramão. Jamais haveria essa conexão. Mas Deus faz um José se perder no meio do caminho. O Pai tira os irmãos de José, aleluia, de Siquém, e leva para Dotã para que o propósito se cumpra. Eu quero lhe dizer que embora esse turbilhões de coisas na tua mente venha para te matar, para te deixar paralisado, para te abater, para te humilhar, Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: vai te eleger. Você vai chegar, você vai alcançar. Tu não tem noção daquilo que o céu tem preparado para você. As escrituras vão nos declarar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Não penetrou no coração, na mente. Por mais que você tente calcular, é incalculável, não vai bater, vai dar curto. O Senhor está dizendo para alguém: ou você confia em mim, ou você não confia. Tem coisas inéditas que o céu decidiu realizar na tua vida. Nós não temos a compreensão do poder de Deus, mas o que vivemos hoje já é inédito.
Se você falar para Abraão, para Jacó, que haveria avião, que haveria carros locomotivos, que haveria isso, que haveria tecnologia, que não precisaria, aleluia, você mandar mensageiro, que haveria telefone, redes sociais, eles não acreditariam. Que isso? Não, isso não é possível. Claro que não. Olha como a mente da população, da sociedade é totalmente limitada. Mas o céu já estava trabalhando com a inteligência. O céu já estava trabalhando para este tempo. Tu foi gerado neste tempo para uma grande obra. O céu está ali dizendo, vai ser coisas extraordinárias, vai ser surreal e sobrenatural o que eu vou fazer na tua vida. Se tu crê, diga, eu tomo posse, Senhor. Em nome de Jesus, eu vou repetir isso aqui. Vai ser inédito, extraordinário e sobrenatural. Aquilo que o céu tem preparado para a tua vida e para a tua história. Oh, glória! A palavra do Senhor vai declarar que ele foi vendido como escravo. Porque se levanta o Rubem mais velho na ocasião dizendo, não vamos matar, não vamos sujar as nossas mãos com o sangue do nosso próprio irmão, sangue do nosso sangue. Não, vamos vender para os mercadores, vamos vender para o ismaelita. E veio o ismaelita, e ele foi vendido por 20 moedas de prata. Você tem noção? 20 moedas de prata. Tem gente que nos vende por uma cadeira, tem gente que nos vende por um título, tem gente que nos vende por uma herança, tem gente que nos vende por conta de uma posição. Tem gente que, se precisar, atropela, passa por cima de nós por conta de uma herança, por conta de um nome, por conta de uma túnica. Quer saber? Até pegaram a túnica de José, mas o número de José, o tamanho dele era único para aquela túnica. Diante dos seus irmãos, o porte de José, a túnica foi literalmente feita somente para José. Podem tentar arrancar o teu casamento, a tua casa, te copiar, te invejar. O que é teu é teu. Querem arrancar a túnica porque não tem noção que tu tem Deus. Querem arrancar a cadeira porque não tem noção que tu tem Deus. Querem arrancar a casa, o marido, destruir com o casamento, tirar a alegria do teu rosto, mas não tem noção que tu tem Deus. E quer saber? Se a gente tem Deus, a gente tem tudo. Claro que foi doloroso para José viver aquele nível de guerra, gente. José foi ver o que os irmãos dele estavam fazendo, como estavam as ovelhas, para poder, assim como o pai mandou, voltar para casa entregando a notícia. José não sabia que os irmãos armariam para ele uma emboscada, e nem o pai de José, Jacó, senão não o mandaria. Jacó não desconfiava nesse nível de guerra que José estava vivendo. Por mais que você fala para vizinho, para tua família, que a guerra da depressão é grande, eles não têm noção. Por mais que você fale que está sofrendo a tua área sentimental, que foi humilhado, eles não têm noção. Só Deus conhece o coração do homem. Imagina José agora na cisterna, achando que tinha os irmãos como amigo, porque aquele sentimento no coração, só os irmãos que tinha. José não odiava os seus irmãos. José queria somar. José queria auxiliar. José queria fazer a diferença naquele tempo, mas não para zombar de seus irmãos, e sim obedecer à voz do Pai. Obedecer à voz do Pai nesse tempo é difícil. Que vai se levantar aquele que rejeita, vão tampar pedra, vão duvidar do teu caráter, vão levantar, suscitar calúnia sobre você, portas vão se fechar. Porque é difícil obedecer à voz do Pai. A gente perde ciclos de amizade. A gente sai de rodinhas. E os nossos irmãos, que deveriam nos dar o apoio, nos lançam na cisterna.
não confiam no sonho, não acreditam no projeto e quando olham para a nossa pequenez, riem na nossa cara, dizendo: por que tu acha que vai se sentar na cadeira? Por que tu acha que com você vai ser diferente? Deus trouxe alguém aqui para dizer: eu sei exatamente o nível de guerra que você está vivenciando, mas acredite que esse processo vai lhe fazer alcançar o propósito esperado por Deus. E ao contrário de você que diz: que adianta? Não terei vigor para viver promessa, eu estou cansada, abatida, eu vou morrer no processo. O Senhor está dizendo: desmonta essa tenda no deserto. Bora desmontar essa tenda no deserto. Porque eu nunca te pedi para montar tenda. Eu nunca lhe pedi para fazer morada no deserto. Deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Por mais dificuldade e debilidade que José tenha enfrentado, você não vê a história de José sendo contada a partir daí do poço até o fim. Como é que foi a vida de José? Caiu no poço, foi lançado no poço, ficou no poço, morreu no poço, entrou em depressão no poço, não se alimentou no poço, desistiu da vida no poço. Tem gente vivendo esse ciclo há muito tempo. Tem gente andando em círculo há muito tempo. Há poder no sangue de Jesus. Desperta! Porque o processo vai nos gerando acesso. Não é para ficar parado no mesmo do lugar. Viva o processo. Tem gente que por conta do processo parou de se arrumar, parou de viver, parou de sonhar, parou de projetar. E o processo nunca foi para isso. O processo nos habilita e faz com que nós venhamos nos aproximar de Deus. Foi no deserto, foi a caminho do deserto que o povo de Israel viveu um milagre extraordinário. Lembra você? Foi no caminho do deserto que eles viveram a experiência de atravessar o oceano, um mar aberto, parede de um lado, parede de outro, atravessá-lo a seco. Foi no deserto que eles viram seu inimigo sendo aniquilado pelas águas. Foram no deserto que eles viram maná descendo do céu. Maná descendo do céu. Foi no deserto que eles viram água brotar da rocha. Foram no deserto que, passando-se o tempo, eles viram a roupa do corpo nova, não envelhecendo. Foi no deserto que eles enjoaram de maná e Deus, aleluia, fez o milagre de enviar cordonices para o povo que enjoou de maná. Então deserto é lugar de experiência. Mas você está no deserto, está tampando o ouvido para Deus. Tu está no deserto, não quer comer, tu não quer se alimentar. Tu está no deserto dizendo: também não prego, também não louvo, também não acredito, também não luto, também não faço nada neste casamento, não faço nada para mudar. E esse não é propósito. São pessoas que no deserto têm se perdido. O Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: é passagem pelo deserto. Não é lugar de moradia. Porque eu estou forjando o teu caráter para te habilitar. E não vem me falar que tu está preparado. Porque como eu disse aqui, por mais que você esteja esperando em Deus uma grande empresa, se tu não tiver noção para administrar, tu levará com as próprias mãos a ruína. E quer saber? Tem projeto que a gente só tem uma chance. Tem bênção que passa só uma vez diante de nós, não volta mais. Pegou? Então é melhor sujeitarmos ao processo, ser moldados por Cristo e viver em plenitude a promessa e o acesso, do que nós ficarmos aí parados no deserto murmurando. Murmurador não alcança o propósito. Senhor, por que disso? Só eu, só minha família, nasci para dar errado. Para que eu nasci? Para com isso, pelo amor de Deus. Porque quando tu declara isso, tu fala para Deus: eu não creio que tu pode fazer. Eu não creio que tu pode fazer eu alcançar. Olha o cenário desfavorável. Vem cá. Se Deus realizar um grande projeto na nossa vida e a gente olhar o cenário que a gente está vivendo, o contexto, a gente fala: impossível. Pois é, gente, Deus não oferece nada a ninguém que não seja impossível. É para Ele fazer, não é para homens fazer. É para Ele fazer, porque aquilo que é possível, nós nos levantamos, bora! Isso. Nós nos levantamos e bora, mas o que é possível é para nós mesmos. Então quer saber? Ergue-te, levanta-te
Eu preciso te dizer, nem sempre tu terá âncora, amuleta, alguém para te levantar. Tem coisas que tem que partir de você. Decida se levantar em meio a essa guerra. Para de colocar o oxigênio no rosto do outro e começa a pegar o oxigênio agora e colocar na tua. Labacantuiga, Labasonaiane, obrigado por me ajudar na metinha. Para de colocar, vou repetir, o oxigênio no outro e coloca em você. Porque tem pessoas aqui morrendo em gota, tentando resgatar, tentando mudar o outro, tentando fazer do teu jeito, da tua forma. Ei. Se o Espírito Santo de Deus não convence o homem, quem é você para convencer? Aleluia! Pegou? Ao invés de tentar contornar as circunstâncias no grito, tampando o prato, contando para todo mundo, eu sou isso, eu sou para aquilo, em vez de tentar fazer dessa forma, bora voltar para o quarto de oração, bora elevar a Deus o seu clamor e dizer, Senhor, tu me deu um casamento, eu não aceito, aleluia, essa diversidade instaurada, eu não aceito esse prato de lentilha destruir meu sonho, meu casamento e os projetos, Pai, eu não aceito esse vício, aleluia, arruinar com a minha vida, com a minha família e com a minha história. Deus, eu rejeito esse diagnóstico médico, porque eu sei que o Senhor é Deus, o Deus Senhor dos senhores, eu sei que o Senhor é o médico dos médicos, advogados dos advogados e juízes dos juízes. Pai, eu sei que o Senhor vive, que por minha causa se levantará. Eu rejeito a palavra de maldição que foi liberada por vezes ainda no ventre da minha mãe. Eu rejeito a condição que a vida me impôs, Senhor. E sabe o que me faz lembrar de Jabes? Porque o cronista vem relatando sobre a descendência de Judá, mas quando para em Jabes, o cronista faz questão de falar da história porque Jabes significava dor. Ele tinha tudo, aleluia, para aceitar aquela condição, o peso do nome. Minha mãe me deu a luz em dores de parto, eu nasci para dar errado, eu não dou certo, porque só sabe o peso do nome naquela época quem vivenciou. A palavra do Senhor vai dizer que apesar do nome dele representar dor, Jabes foi o mais ilustre de sua família, se levantando em meia guerra, não aceitando a condição e fazendo uma oração sincera para Deus. Pai, embora meu nome seja dor, me livra de dores. Pai, embora o período seja de escassez, me prospera, me abençoa em nome de Jesus. E o texto vai terminar dizendo assim: e Deus ouviu a oração de Jabes e abençoou conforme o seu pedido. Você não precisa aceitar essa condição, essa maldição geracional. Você não precisa ficar a todo tempo alimentando dessa dor, dessa guerra e dessa crise. Deus trouxe alguém aqui para lhe dizer, ou você crer ou você não crer. E quer saber, nesse campo de batalha, na maioria das vezes, não tem pessoas assim, vai que a vitória é tua, vai que você vai derrubar esse gigante, vai. Pelo contrário, quando Davi estava na arena declarando que iria lutar com Golias, estavam os irmãos de Davi dizendo a ele, para de bobeira, para de querer aparecer, você é muito fanfarrão, Davi, volta para casa do pai, quem tu acha que é? E a palavra vai declarar que Davi vira as costas para os seus irmãos e pergunta aos soldados, o que eu ganharei derrubando Golias? Às vezes a gente tem que virar as costas para o opositor, independente de quem seja. Vira as costas, olha para o propósito. Se Deus me ajudou, me auxiliou, lutando com ursos e leões atrás das malhadas, é o mesmo que me fará vencer Golias. Quantos livramentos o céu lhe deu até aqui? Quanta sepultura o Senhor fechou por amor a ti? Quantas coisas fez o Senhor ao nosso favor. É por isso
que estamos aqui não é sobre merecimento, porque às vezes nós estamos enfrentando guerra por conta das nossas escolhas mesmo. Não é sobre a nossa aparência, sobre a nossa condição, e sim sobre a palavra liberada, sobre a graça alcançada, graça essa imerecida. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus pega aqueles que não são e faz ser para confundir aqueles que pensam que são. O Senhor está dizendo: eu não errei quando lhe escolhi, não. Eu sei bem quem que eu te elegi para ser. Eu sei bem aonde tu vai alcançar e chegar. Então enxuga tuas lágrimas, se levanta desse chão e começa a declarar: eu tô no processo, porque grande será o acesso e o lugar de honra que eu vou alcançar. No lugar da tua vergonha, Deus lhe dará dupla honra. A palavra do Senhor vai declarar que José é vendido como escravo por 20 moedas de prata. Os próprios irmãos o vendeu. Aí você está aí criticando que o vizinho falou mal de você, que o amigo puxou seu tapete, que o amigo te traiu, que alguém compartilhou da tua dor. Os próprios irmãos de José o venderam. Não deixa a dúvida entrar no teu coração, porque eu vejo a vontade permissiva de Deus, mas o coração dos irmãos de José já era inclinado para o mal. Tá entendendo? A palavra do Senhor vai dizer que ele é vendido pelos ismaelitas e também é vendido no Egito para Potifar. A palavra do Senhor vai dizer que a partir daí ele passa a trabalhar na casa de Potifar. E nós sabemos que ele teve que superar, né? Ele poderia ter tirado a vida, ter falado: eu sonhei. Que isso, gente? Olha o que eu tô passando. Olha a guerra instaurada na minha vida. Bem que os meus irmãos falaram, bem que o meu pai falou. Eu nasci para ser infeliz, eu não vou... Não. A palavra do Senhor vai dizer: e Deus era com José. E José foi vendido, e Deus era com José. Aonde José colocava as plantas de suas mãos, a obra feita prosperava. Deus é com você. Deus é com a tua casa. Deus é com a sua família. O Senhor está dizendo nesse processo: eu estou contigo. Vai chegar, vai alcançar. Haverá um tempo de abundância tão grande na tua vida que quando você se lembrar do vale que passou, você vai entender o quão necessário foi. Porque quer saber? Só dá valor a um copo d'água quem já sentiu sede. Só dá valor a um prato de comida quem já passou por período de escassez. Só dá valor a um chuveiro quente quem já teve que tomar banho de canecão. Só dá valor à vida, o ar nos pulmões, quem já passou por uma falta de ar intensa. Quem sofre crise de ansiedade sabe o que eu estou falando. Parece que é um desgoverno total sobre o corpo, tu não tem controle de nada. Coração acelera, falta de ar, mão soa frio. Não é mesmo? Então só dá valor a um dia de paz quem já viveu dias intensos de guerra. Deus estava ensinando a José a valorizar as pequenas coisas. José já tinha crescido num lar abençoado, num lar próspero, morava em Canaã, era uma terra boa, tinha o amor do pai. José era cercado de bens. O Senhor está dizendo: não dá. Vamos moldar José.
Porque Deus não coloca pessoas enfermas em governo. Quer saber? Se Deus dá governo a pessoas despreparadas, você já deve ter visto ou conhecido alguém perto de você que não tinha nada. Começou a ter um pouquinho de condição, nariz levantou, se acha o bambambam, quer humilhar, quer virar as costas, esquecem de suas origens. E aí tem até um ditado: você quer conhecer um homem? Dá poder a ele. Meu Deus, não é assim? Aí você sabe quem é o homem de verdade. O Senhor está dizendo, eu trato, eu moldo. Porque imagina um José incurado no governo, hein? Aí, irmão, você não acreditou em mim? Tô governando agora, quer saber? Nesse tempo de seca, para se alimentar, só se eu dar o prato de comida ou a semente. Não. Não é para isso que Deus está te levantando. Não é para isso que Deus está me levantando. Enquanto nós tivermos essa mente, nós não alcançamos o propósito. Nós precisamos entender que até a adversidade enfrentada na nossa vida é permissão de Deus. Quer ver quem que é maior, Deus ou o diabo? Pois é, Deus. Se você tem Deus por Pai e sabe que Ele rege e guia a tua vida, quando passa o processo e você fala que é o inimigo, você está dizendo que Deus, Ele dormiu na jornada, Ele dormiu em meio ao campo de batalha e o inimigo passou a perna em Deus. Olha que coisa. Ué, quem que é maior, não é Deus? Então eu preciso te dizer que até a adversidade que você está enfrentando hoje é permissão de Deus para um propósito. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, e sim contra as hostes e potestade maligna que habita nas regiões celestiais. Na verdade, a guerra não era contra os irmãos de José. Na verdade, a guerra não é contra o teu vizinho, o teu casamento, a tua amiga, o teu amigo. Não. É sim contra as hostes e potestade maligna que, infelizmente, manipulam as circunstâncias. E manipulando a crise e as circunstâncias, acham que estão vencendo, que estão ganhando território. Mas o Senhor te trouxe aqui para ampliar a tua visão e lhe mostrar que Ele permite porque o inimigo, na verdade, está te empurrando para o propósito. Quer ver? Se tudo estiver bem favorável na nossa vida, gente, a gente estaria aqui alimentando a palavra? Pelo amor de Deus, né? Com dinheirinho no bolso. Bora viajar, minha filha. Bora assistir Netflix. Bora aproveitar a vida. Bora fazer qualquer coisa. Não é assim? Geralmente quando a barriga dói, quando a gente está por aqui, não, Jesus, fala comigo, Senhor. Não é? Então Deus, Ele sabe como nos traz para perto. Ele sabe como nos constrangir a buscar a face dEle. O Senhor está dizendo, é próximo a Cristo que identificamos o propósito que Ele tem para com a nossa vida, para com a nossa casa, para com a nossa família. Gente, não existe felicidade longe de Cristo. Você ainda ouve alguns falar, se com Deus é difícil, imagina sem Ele. Porque eu preciso te dizer que a minha Bíblia, a tua Bíblia, vai dizer que o dia mau vem para o justo e para o injusto. A diferença é quem está conosco. Quantos já passaram pelo mesmo vale que nós e pereceu? Quantos passaram pelo mesmo diagnóstico que nós, pereceu? Quantos tiveram os mesmos sonhos que nós e pereceu? Se a gente for no cemitério, você vai ver caixão de variedade. A diferença é quando nós nos propomos passar com Deus. Quando nós nos propomos, aleluia, seguir a Cristo e o propósito que Ele tem para conosco. Porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno, mas o governo dessa Babilônia está na mão de Deus. Nós estamos distraídos nesse tempo com coisinhas fúteis, correndo incansavelmente atrás da bênção. E quer saber? A bênção está correndo de você. Que isso, pastor? A Bíblia vai dizer que a bênção seguirão aqueles que crê e alcançarão. E o que a Bíblia nos declara? Buscai primeiro o reino dos céus e a tua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas.
Ou seja, você está correndo atrás da bênção e a bênção está correndo. Aqueles que creem estão buscando Jesus e vai alcançar, diz a palavra. Agora você correndo desesperadamente atrás da bênção e ajustar isso, e arrumar o casamento e fazer isso, está te fatigando, está te gerando uma exaustão muito grande. Por isso que o Senhor diz, o meu fardo é leve. Troca o fardo. O meu fardo é leve. Deixa eu cuidar. Deixa eu tratar. Deixa eu restaurar. Deixa eu vivificar. Deixa eu transformar. O meu fardo, troca. O meu fardo é leve, diz o Senhor. Não adianta tentar fazer do nosso jeito. A palavra do Senhor vai dizer, sem mim nada podeis fazer. José estava passando pelo processo, mas estava aprendendo. Tudo aquilo era permissão de Deus. Tem até um louvor que diz, Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem para a morte. É para você crescer. É para você crescer. Não é para a morte, não terminará em morte. Mas é necessário para que seja manifesta a glória de Deus através da tua vida. O céu pode contar com você nessa tarde? Você está entendendo aquilo que o céu está te dizendo? A maior revelação está na palavra de Deus. Você não está aqui por obra do acaso. Existe propósito nisso. Deus está movendo em você e através de você. Se tu credes, verá a glória de Deus. Gente, ele estava engrenando, era fácil, ele estava na casa de Potifar. Potifar, um soldado, aleluia, de Faraó. Era mais fácil dali ele virar governador, estava sendo bem sucedido. Aonde colocava as mãos, as coisas seguiam. Mas aí vem uma guerra de novo. A mulher de Potifar tenta seduzir, ele é muito bonito. Tenta seduzir o jovem. Mas ele renuncia ao prato de lentilha. Porque há momentos na nossa vida que vem pratos para nos tirar do foco e do propósito. Você pediu a Deus um carrão, aí vem um carro mais ou menos. É quando vem, você pega o prato. Não é isso que Deus mandou. E Deus não tem nada a ver com isso. Você está pedindo a Deus um relacionamento, aí vem o inimigo mandando prato pela internet, rede social. Você nem conhece, quando vê já está apaixonado, querendo sumir do mundo, sumir com a pessoa. E aí quando você vê noticiário, que você vai ver um matando o outro. E o Senhor está dizendo, não tem prato de lentilha para você, não tem casinho, não. Eu tenho casamento. O inimigo sempre tentará colocar um prato diante de você e eu preciso te dizer, você que acha que o inimigo vai chegar de chifre, gritando, para você sair correndo ou se preparar para recebê-lo. Não, querido. Ele vem vestido de acordo que vai chamar a sua atenção. Que vai fazer seus olhos lacrimejar e dizer, é de Deus mesmo. Não entra num barco furado. Sonda, olha, estude, conheça primeiro. Tá entendendo? Porque às vezes a gente entra em barco furado e falamos, cadê nosso Deus? O Senhor agora? Agora que você decidiu orar por essa causa? Agora que você decidiu ter um sinal sobre essa causa? E tem coisas, gente, que vamos ser sinceros, não precisa nem de sinal. Tá tão óbvio, mas a vontade da carne, a paixão, a avassaladora faz com que nós ficamos cegos. Jesus, eu vou tentar, né? Tipo, o Senhor não conseguiu mudar, Jesus, mas eu consigo. A mãe e o pai não conseguiu mudar ele. Ele é rebelde com a mãe e com o pai, mas eu vou conseguir. Pelo amor de Deus, né? Aperta esse cinto que eu vou falar. Aperta esse cinto que eu vou falar. Pelo amor de Deus. Se Jesus não convence, ninguém convence na terra, ninguém tem o poder. Se não honra pai e mãe, não vai honrar namorado, esposa e esposo. É fundamento bíblico e é verídico isso. Tem pessoas que chegam perto de mim, pastor, o que é que você acha? Eu
eu contorno para não dar opinião, porque eu acho que a escolha precisa ser sua. Nem Deus interfere em relacionamento, nas escolhas. Você escolhe o que quer. Mas tem hora que é tão notório que eu falo, eu não aguento. E aí quando eu falo, a pessoa fala assim, eu vou sim, porque eu senti no coração. Coitado, o coração do homem é enganoso. Eu não sei para que eu tô falando isso aqui não, mas Deus mandou, eu tô falando. Coração do homem é enganoso. Para de ser seduzido por qualquer pratinho. Aí vai. Hoje apanha do marido. Tô falando casos que eu, como pastora presidente e gabinetes, presencio. Hoje apanha, humilhado, vive debaixo de açoite. Aí fala, por que Deus me abandonou? Aí eu tenho que lembrar, não, Deus falou, Deus mostrou. Faltou desenhar, mas você quis pagar o preço, agora bora lutar. Bora orar, bora perseverar, bora crer. Aleluia! Ou seja, tem guerras na nossa vida que poderiam ser evitados. Mas já aconteceu? Tá, vai cruzar os braços, desistir da vida, morrer? Claro que não. Deus nos dá a chance de recomeço. Bora recomeçar. É na busca contínua que nós venceremos esse vale. Deus, ele é misericordioso e sim, ele alcança o coração de pedra, transformando-o em carne. Mas há processos na nossa vida que tem como ser evitado. José evitou esse processo. Ele poderia ter cedido a mulher de Potifar. Ninguém ia saber. Potifar saiu. A mulher de Potifar liberou todos os funcionários, todos os seus servos. Vambora. Não, hoje não precisa trabalhar. Vou dar folga para todo mundo. Pode ir. Ficou sozinha no cenário com José. Quer saber? Ninguém ia saber. Mas José iria quebrar uma aliança que ele tinha com o próprio Deus. Não vale a pena quebrar a aliança, abrir mão do propósito e das promessas de Deus por um prato de lentilha. Não vale a pena, aleluia, e pela voz da maioria. Só porque, gente, eu aprendi uma coisa. A maioria sempre está aí para opinar sobre a nossa vida, mas no vale, cadê a maioria? Pode contar no dedo quem fica. Se bobear, vai ficar assim, só a família. Tá entendendo? É muita gente para opinar e pouca gente para nos ajudar no nosso vale. Nos auxiliar no nosso vale. Fica internado. Durante 3 dias você recebe a mensagem do amigo. Se vai passando o tempo e o diagnóstico piora, o amigo some. Aí fala, eu estava orando por você. Eu sabia que você ia vencer. No final das contas, quem ficará é só Jesus. Então vale a pena sim renunciar por Jesus. Deus renunciou o seu único filho por amor a nós. Jesus renunciou a passagem na terra, vivendo regaladamente, do jeito que ele queria viver, para viver o propósito de Deus, o propósito do Pai. Jesus se entregou por nós que nem merecemos, porque o próprio povo judeu, o povo que ele curou, libertou, restaurou, estava lá, solta Barrabás, o pior bandido, e crucifica Jesus. Você acha mesmo que na pior fase da tua vida vai ficar quem? Essa mãe chata, esse irmão implicante, essa família que só sabe dar bronca. Vai nessa, esse negócio de parça. Não, parça para toda hora, parça. A gente vê pelo filho pródigo. Ele tinha parça, ele pediu a parte que cabia da herança ao pai. Me dê, me dê, me dê. Bênção antecipada. Não é hora, mas está pedindo? Toma, te dou. E aí? Foi pra balada, foi usufruir os parça, tudo junto, tudo aproveitando. Eu te entendo, paga aí, cara, eu te entendo. Vou em tal lugar, não você paga. Eu te entendo, compra esse carro, vamos zoar, vamos aproveitar a vida. E depois que acabou? E depois que veio o período de fome sobre a cidade? Cadê os parceiros e os amigos que não davam nem um prato de comida a ele? Sim,
Foi no tempo de crise que ele foi trabalhar em uma fazenda e desejou se alimentar das bolotas dos porcos. Cadê o parça que incentivou meter o pé e curtir a vida? Gente, isso é verídico. Eu passei, eu sei como é que é. Cadê? Sumiu. E no final? Só fica o pai. Só fica Deus. E ele lembrou que na casa do pai até os empregados se alimentavam abundantemente. Oh, aleluia, ele voltou para a casa do pai. Porque tem hora que a gente está tão orgulhoso que a gente quer que o pai venha buscar. Se o pastor não vir, se o irmão não vir, se a irmã... Tem até um negócio, acho que é uma propaganda na rede social, que a pessoa vira uma caveirinha esperando, né? Tem gente que morre assim, esperando. Porque não toma atitude. Porque não engole o orgulho e submete o processo. É doloroso, mas mais doloroso você contar a sua história do início ao fim andando em círculo. Vendo a mesma montanha, o mesmo arbusto. Eu tive numa situação tão difícil da minha vida e eu estava certa, eu tinha convicção. E o céu sabia que eu estava certa. Mas o céu diz assim, o Senhor disse assim, vai lá e pede perdão. Não vou não. Senhor, eu fui humilhado em público. Vai lá e pede perdão. Senhor, mas eu não... Vai lá e pede perdão. Se engoliu o orgulho seco assim, ó. Me perdoa. E a pessoa, ao invés daquela liturgia ali, né? Você calçar a cara, estando certo a falar... eu te perdoo, também te peço perdão, né? Não, olha pra você, dá certo e diz assim, eu te perdoo. Não sei o que é pior. Eu te perdoo, não pede perdão nem nada. Faça, submete mesmo sem entender. Porque é tão bom seguir o barquinho da nossa vida com paz. Sabendo que Deus está no negócio, que nos auxilia, que nos guarda. Que é Ele que vai te justificar e com o tempo foi isso que aconteceu. É tão bom esperar em Deus e mesmo sem entender colocar em prática aquilo que Ele nos ordena. Para de ir pela voz da maioria. Porque se fosse nos dias de hoje, se fosse José mandando um verdinho pro amigo ou ligando, que isso, cara, vai dar mole? Uma mulher bonita dessa, deixa passar não, filho. Pega. Se é eu, se passa na minha frente, eu pego. Por isso que tá vivendo a mesmice. Por isso que tá andando em círculo. Por isso que não rompe com esse gigante. Por isso. Porque o inimigo manda pratos de lentilha e todas as vezes você cai no mesmo prato. Renuncia pelo propósito. Renuncia por Jesus, valerá a pena. Creia nisso. Só quem renuncia, só quem guerreia, só quem acredita que vence. Senão ano que vem nós estaremos aqui reunidos contando literalmente a mesma história. Chega, você é protagonista da tua história. Ninguém vai fazer aquilo que você precisa fazer. Chega. Ergue-te, se levanta. Mas é difícil. Exclua o número do celular. Se necessário, quebra o chip. Passa longe desse bar. Você tem que dar 30 voltas, que dê 30 voltas. Saia de mesas tóxicas, de lugares opressor, de conversas que te deixam mal. Afasta, tira pessoas da tua mesa. Elabacanto e galabaçou. Se é para viver o propósito, diga não. Mas é careta. Não importa, queridos, não importa. Você vai alcançar, você vai chegar. O propósito é entre Deus e você. Mas para de andar em círculo, para de se alimentar de coisas tóxicas, para de ir pela opinião de uma maioria que não tem lhe acrescentado a nada. Para. Porque dessa forma você não vai chegar a lugar algum.
É dia de festa, você tá rindo, você tá em shopping, você é o mais engraçado da turma, top das galáxias. Mas quando você fecha a porta da tua casa e entra para dentro, tá a guerra, o vazio, a angústia. Aí você querendo adquirir vícios para poder tirar a dor, tirar a angústia, tirar a tristeza. O único que pode alcançar o teu coração é Deus. Através da palavra, o que ele diz? A minha palavra é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela alcança a divisão da alma, junta espírito e medula. Junta espírito e medula. Nem o médico alcança isso, nem abrindo todo o teu corpo. Junta espírito e medula, apta para discernir pensamento e a intenção do teu coração. Só a palavra de Deus. Pelo amor de Deus, fica com a palavra nessa tarde. Começa a pegar a rédea da tua vida. Bora andar em direção ao propósito. Entenda, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da boca. Se você começa a declarar de manhã, ô inferno, tu não vale nada, cala tua boca, não sei pra que eu te tive, eu vou ser infeliz no casamento, eu nunca vou ser feliz, pra mim é só derrota, olha aí eu caindo de novo. Se você declara e profere essas palavras, como é que você quer ter paz nessa casa? Inferno o dia inteiro. É um copinho de café, é o inferno, desgraça, tá repreendido em nome de Jesus. É tantas palavras mencionadas. E como é que você quer ter paz no fim da noite para dormir? Vou dormir em paz. Ou então tá lá, tu és fiel, Senhor, xingou o dia inteiro. Muda o seu vocabulário. Eu vou vencer, eu vou chegar. Pai, a tua palavra diz que em ti nós somos bem mais que vencedor. As escrituras vai dizer, o meu povo perece por não conhecer as minhas escrituras. Proclame a palavra, medita na palavra, ore a palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Senhor, eu creio, Pai, eu habito em Ti, então eu descanso em Ti. Deus, 1000 cairão ao meu lado nessa Babilônia, 10.000 à minha direita, mas eu creio, Senhor, eu e a minha casa não seremos atingidos. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Eu creio, Deus, o Senhor cuida de tudo. Salmo 121, eleva os meus olhos, Pai, para o monte. Não é monte que está meu socorro, não é homens que está o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Labacanto e galabaçou. Isso faz toda a diferença. O meu e o teu socorro vem do Senhor. Ou seja, tu proclamou a palavra e você diz, eu não oro porque não sei orar. Ora os salmos. Ora. E quer saber? Nem eu sei orar. Nem eu sei. A Bíblia vai dizer que ninguém ora como convém. É o Espírito Santo de Deus que leva ao Pai com gemidos inexprimíveis o nosso clamor. É Ele que nos ajuda a orar. É Ele que nos auxilia. É Ele que intercede por nós. Fala com Deus. Chama Ele para uma conversa após essa live. Seja sincero, porque nunca foi sobre oratória, e sim sobre a sinceridade do teu coração. Pai, eu quero parar, mas não consigo. Pai, eu quero me levantar, me ajuda. Eu quero voltar a sentir a tua presença como eu sentia antes. Eu não quero mais ser humilhada. Eu não quero mais ser abatida por conta do meu orgulho. Socorre-me, Senhor. Porque como diziam os discípulos, a quem iremos nós e somente Ele tem palavra de vida eterna.
José renunciou, José teve força para renunciar o prato. Mesmo renunciando, foi injustiçado. Ela armou para José. Ela armou para José. Ela disse ao seu marido, José tentou me estrupar. E quer saber? A sentença naquela época para estrupo era a morte. Mas eu vejo um Deus articulando. É melhor guardar do que ver morto. Tem uma mãezinha aqui chorando porque o filho foi preso. Mas o céu te trouxe aqui para lhe dizer que foi melhor eu guardar do que ver morto na mão de outro. É melhor eu guardar do que ver morto covardemente diante da sociedade. O Senhor está dizendo para alguém: tu não está entendendo o porquê desse cárcere, o para quê dessa situação. Afinal, tudo que você tem feito é orar, é buscar, mesmo na sua pouca força, tu tem crido. Mas o Senhor está dizendo: tem propósito. Até nesta prisão tem propósito. E quer saber? O nível de presença foi tão grande. O nível de presença de Deus foi tão grande que José passa a ter a chave do cárcere nas mãos. Ele era tão bem sucedido em tudo o que fazia que o carcereiro entrega a chave. Toma, José. Administra aí a prisão. José, eu administrar, pai. O governo é na prisão? Administra, José. Administra. Administra o teu casamento. Administra a tua vida. Administra os teus filhos. Administra, José. Administra porque eu te dou força para essa administração. Administra porque eu te dou o vigor que tu precisa. Administra, José. Quando tu pensa que tá fraco, aí que tu está forte, José, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Administra, José. José, tu não vai perecer, tu não vai morrer, essa guerra não vai te matar. Administra, José. Você tem tudo para baixar a guarda, para ficar com algemas no pé, algemas na mão, porque tá no cárcere, não aceita essa condição, tá na chuva, bora dançar nela. Administra, José. Que tem hora que Deus não vai cessar a tempestade. Tem hora que Deus vai ver a nossa atitude mediante a tempestade. Lembra de Pedro? Os ventos eram ao contrário, era a 4ª vigília da noite. E vem Jesus vindo do monte sobre as águas. E vem os discípulos e Pedro dizendo: é um fantasma. Jesus diz: não, é um fantasma. Não é um fantasma, sou eu. Aí vem Pedro: se és tu, mande que eu ande sobre as águas. Jesus não parou os ventos. Jesus não cessou a tempestade. Pedro, se quer viver milagre extraordinário, apesar da tempestade, venha. Pedro, nem todos sairão do barco. Nem todos terão essa coragem, Pedro. Venha, Pedro. É no vale, é no deserto, é na tempestade, venha. Para de olhar para a tempestade, para de ouvir as vozes da maioria, venha, Pedro. Porque o que tu vai viver nesse momento é coisa extraordinária e sobrenatural. Vem, Pedro. E às vezes a gente está indo, mas a gente para ouvir os ventos. E a implicância disso, pastora, qual que é a implicância disso? Os ventos fazem com que o medo venha. Enquanto Pedro estava fitando o olho em Jesus, ele andava sobre as águas. Quando ele para ouvir a tempestade e os ventos, gente, o vento e a tempestade não surgiram de novo. Já estava ali. Mas enquanto o foco era Cristo, ele entendia que a tempestade era detalhe, que ele poderia viver coisas extraordinárias apesar da tempestade. Mas quando ele para ouvir os ventos, ele começa a submergir. Quanta coisa você já viveu até aqui. E olha você submergindo, por quê? Porque está dando ouvido à tempestade. Tu quer que Deus cesse a tempestade para você começar a andar. Você quer que Deus cesse a tempestade para você começar a caminhar. E o Senhor está te dizendo: eu quero que você ande, caminhe, apesar da tempestade.
apesar da dor e da guerra instaurada. Porque é na tempestade que eu lhe mostro que eu sou Deus da tua vida. A palavra do Senhor vai dizer que o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, ficaram inquietos com o sonho. José revela o sonho do copeiro e do padeiro. E José falou o seguinte: quando vocês saírem, dá testemunho de mim para o governador do Egito. Fala para ele que eu não tive culpa de estar aqui. Vocês conhecem a minha história. Eles saíram, passaram-se 2 anos, não lembraram de José. Pois é, né? Tem pessoas que poderiam te dar acesso, poderiam lhe fazer chegar, poderiam te ajudar. Esqueceu. Mas quer saber? No tempo certo vai lembrar. No tempo certo baterá na tua porta e pedirá perdão. No tempo certo vai declarar: Deus é na tua vida. No tempo certo vão olhar para você e dizer: como eu não te auxiliei, como eu não fiz parte desse processo, não te ajudei, como eu não acreditei. No tempo certo Deus sopra o nome. E Deus é tão lindo que vai lá no faraó, dá sonhos faraó, loucura, que começa a gerar uma inquietação no coração de faraó, aquele sonho. 2 vezes sonhando coisas parecidas, não é coincidência. E a palavra do Senhor vai declarar que faraó começa a falar: não, gente, quem pode? Chama os magos, chama os adivinhos, quem vai revelar? E aí o copeiro, Labacanto e Galabaçou, se lembrou de José. Aleluia. Sabe o que é lindo o tempo de Deus? Que se o copeiro lembra de José antes desse feito, José poderia até ser honrado, mas iria trabalhar com o copeiro como copeiro. É um trabalho honroso? Sim, mas não é o propósito de Deus para aquele momento. Deus está dizendo para alguém: meus sonhos são bem maiores que os teus. Sou eu mesmo que estou fazendo alguns esquecer, alguns se afastar. Para quê? Para um grande propósito. Aleluia! Kombi, Deus te abençoe, te amo, querida. Deus está te auxiliando para um grande propósito. A palavra do Senhor vai dizer que ele estava ali, não lembraram. Mas aí Deus toca em quem? Nos grandes. Não, que eu tenho para José coisa grande. Deus está movimentando as águas a teu favor. José não tinha noção que Deus já estava trabalhando para honrá-lo. José dorme no cárcere um dia. Era mais um dia preso. Mais um dia servindo a cadeia, a prisão. Mas no outro dia, ele já acorda com os soldados: não, leva ele para o banho, não, faz a barba dele, não, limpa ele, dá roupa nova a ele. Como assim, gente? Deus está dizendo: de repente dele acontecerá na tua vida e na tua história. É muito tempo lutando, perseverando, sendo injustiçado, sendo humilhado, exausto, cansado. Mas porque você decidiu olhar para Cristo, apesar da tempestade e das guerras instauradas, o céu está ali dizendo: eu vou mudar a tua história em 360 graus. Ninguém vai entender nada. Talvez você estava pedindo emprestado, estava sendo humilhado, abatido, seu nome está na praça. Não importa, Deus vai entrar no cenário, vai mover de uma maneira extraordinária. E o cenário que é de caos, que é escuridão, aleluia, vai se transformar em um ambiente de paz e de luz. Deus trouxe alguém aqui para lhe dizer: prepare-se para o novo, prepare-se para o extraordinário. Meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui. Se tu crê, Deus visita a tua causa hoje. Olha Deus entrando neste relacionamento. Olha só Deus tocando na tua saúde. Olha Deus liberando a tua vitória hoje. Chega, basta, Senhor. Chega, o processo é doloroso, o processo é contínuo, mas nós cremos no milagre, na vitória. Aleluia!
Nós cremos no milagre, nós cremos na vitória. A palavra do Senhor vai declarar que ele dorme e já é acordado com os mensageiros, com os servos de Faraó, dizendo: bora, 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 bora. Ele sem entender nada, mas Jesus já estava preparando o milagre dele. Agora imagina a mente de José, mais uma. Porque quando você está num nível de guerra tão grande, tudo que você espera já é outra bordoada. Não é assim? Só quem já passou sabe o que eu estou falando. O que está acontecendo já? Ai, meu Deus, o que arrumar agora? Vem, José. O copeiro lembrou de José. Falou: eu conheço José. Ele revelou o meu sonho e do padeiro. Tudo o que ele falou aconteceu. Ele saberá revelar o teu sonho. Ele revelou o sonho e deu estratégia sobre o sonho. Vai vir 7 anos de vaca gorda, ou seja, 7 anos de fartura. E eu vejo 7 anos também de vaca magra, 7 anos de escassez, de fome sobre a terra. Mas Deus está dizendo: se houver boa administração, vai ter como tu guardar o trigo para os 7 anos de escassez. Assim, não passaremos fome e poderemos também vender semente e ajudar aqueles que precisam de outras regiões. Ao propósito de Deus sendo cumprido. A palavra do Senhor vai dizer que Faraó vai dizer: eu não vejo ninguém mais capacitado, ninguém melhor para esse cargo do que você, José. José, toma um anel. José, você vai governar o Egito. Toda autoridade estará nas tuas mãos. Você só não será maior do que eu, mas abaixo de mim, todos terão que se prostrar diante de você. José, governa. José, faça o que tu quiser. Olha o sonho de José concretizando. Ele era um feixe e os feixes se prostravam diante dele. Como Jesus falou. E você lembra do segundo sonho? O sol e a lua, a autoridade, se prostrava diante de José. E 11 estrelas vinha e se postava diante dele. Pois é, José virou a página da vida dele, mas Deus não deixa nada inacabado, nada incurável. José, mesmo como governador, não procurou saber da tua história nem de seu pai. Mas o Deus que move céus e terra, por conta da fome, traz os irmãos de José até José. E agora é a hora do confronto, da maturidade. E aí, vou pisar? Vou humilhar? A palavra do Senhor vai dizer que José tira todos os servos da sala. Pede para ficar sozinho com aqueles meninos, porque, de acordo com a história que eles contaram para José, José identificou: são meus irmãos. É meu pai. José teve todo o equilíbrio de falar: sabe quem sou eu? José, seu irmão. Aqueles que vocês jogaram na cisterna. Sim, porque vamos ser sinceros, Deus não dá amnésia, tá? Você não vai esquecer. Mas Deus vai te curar no nível que não vai doer mais. Vai parecer que outra pessoa viveu a tua história e viveu o vale que você está vivenciando hoje. Pegou? Sou eu. Mas diz que o choro de José era tão grande que os egípcios e os soldados ouviam. Aquele choro com a alma. A história de José mais uma vez veio à tona. E ele chorava em alta voz, que todos que estavam ao redor ouviam. Eles diziam: meu irmão, como é que está meu pai? E olha o nível de cura. A palavra do Senhor vai dizer, no livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 8, que os irmãos indagando: me perdoa, meu irmão, olha o que a gente fez com você.
Ele, a partir desse texto, de versículo 8, ele disse aos irmãos: portanto, não foste vós que me mandaste para o Egito, mas sim Deus. E ele me estabeleceu como Abba, pai de Faraó, seu vizinho, seu administrador de todo o Egito. Ele estava dizendo aos seus irmãos: eu os perdoo, porque eu entendi que eu passei por tudo que eu passei por conta do propósito e por conta do projeto de Deus na minha vida. Por isso é interessante nós não nos perdermos no propósito, não nos permitir amargar por conta do propósito. Ou seja, o processo não é para te matar, é para te habilitar. O nível de cura foi tão grande na vida de José que ele tinha a faca e o queijo na mão. Ele poderia humilhar, dilacerar. Ele tinha o poder. Mas é tão lindo caminhar com Deus. E sabe o que é interessante, gente? Que você vê a todo momento. José foi lançado na cisterna, Deus era com ele. A Bíblia vai dizer, e Deus era com José. José foi vendido como escravo, e Deus era com José. José foi preso injustamente por conta da mulher de Potifar, e Deus era com José. Mas nesse momento você não vê a Bíblia falando, e Deus era com José. Porque há momentos na nossa vida que a escolha é nossa. Deus deixou José escolher. Deus deixou José decidir. Deus, ele deixa a gente fazer algumas decisões. Precisamos refletir. Agir com equilíbrio. Não deixar a dor, a guerra falar mais alto. Tem hora que é melhor deixar a razão de lado. Tá entendendo? Eu tenho razão para agir assim, teria. Mas é melhor viver em paz do que ter razão. Melhor perdoar. Melhor lhe dar a oportunidade de recomeçar. Aleluia! Melhor olhar para o alvo que é Cristo e pegar tudo que você tem aprendido com as experiências vividas com Ele. Olhar para o cenário e para a situação e declarar: eu decido perdoar. Eu decido recomeçar. Eu decido me dar a oportunidade de ser feliz novamente. Porque a decisão é sua. Tem decisão que não é de Deus. Tem decisão que o próprio Deus permite. É tua. Decida. Decida se vai continuar alimentando a depressão ou se apesar dela vai olhar para Cristo. Decida se vai se permitir amargar pelo processo passado, rejeição, abandono, abuso, ou se vai olhar para Cristo para viver o propósito. Decida se vai andar nesse Egito, andando em círculo murmurando, ou se vai viver o propósito de Canaã. A decisão é tua. Foi andando com Deus. É decidir não vingar, pelo contrário, amar, cuidar. Expôs a história, glória a Deus, para ser tratado. Tem coisas que precisam ser expostas para que nós venhamos ser curados por completo. Ele expôs. E ele disse aos seus irmãos: não vou me vingar. Foi para isso que eu passei o processo. Para que hoje eu estivesse aqui governando e pudesse abençoar o meu povo, a minha geração. Pegou? Então não importa a crise e o deserto que você esteja enfrentando hoje. Tem vitória. Tem bênção. Tem milagre. Vai acontecer. José, Deus vai te curar. Vai. Esse rancor, essa mágoa, essa tristeza vai ser repreendido na autoridade do nome de Jesus. Porque você quer saber? Grandes coisas tem feito o Senhor ao nosso favor. E se tu crer, tu verás a glória de Deus. De fato, José governou e governou com maestria
podendo trazer para perto seu pai e seus irmãos. Você que crê nessa palavra, que há governo, que haverá reviravolta na tua vida, diga: pastora, eu tomo posse da palavra. Eu tomo posse da palavra, em nome de Jesus. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo até agora, né? Isso é porque a pastora ia passar rápido, mas é benção. Deus, Ele sabe com quem Ele falou. Você está aqui com um propósito.